A luta pela terra no Brasil ocorre desde a colonização nos anos de 1500. A luta pela terra é uma ação desenvolvida pelos camponeses para entrar na terra e resistir contra a expropriação. A resistência do campesinato é uma lição admirável, desde as lutas messiânicas ao cangaço, desde as ligas camponesas ao MST. A luta nunca cessou, em nenhum momento lutaram e ainda estão lutando. Desde as capitanias hereditárias até os latifúndios modernos, a estrutura fundiária vem sendo mantida pelos mais altos índices de concentração do mundo. Este modelo insustentável sempre se impôs por meio do poder e da violência. Com a chegada dos colonizadores, até meados do século XVIII, os tipos de luta pela terra mais caracterizados eram do írio contra o colonizador e a do negro contra o senhor de escravos. Nesse período, que houve a instalação, intensificação e decadência do tráfico negreiro e, consequentemente, a luta dos negros contra seus opressores. Também nesse período em que surge o primeiro maior quilombo, a região de resistência dos negros, a história do Quilombo dos Palmares. As lutas dos índios contra os colonizadores ocorreram principalmente porque aqueles que não queriam se submeter ao poder destes e porque os colonizadores queriam as terras e a mão de obra desses índios. Uma luta que ocorreu nesse período e hoje tem registro. Ocorreu no ano de 1756. Essa luta teve, de um lado, povos indígenas da região e outros colonizadores portugueses e espanhóis juntos, que tinham assinado em 1751 o Tratado de Madrid, que colocava fim às suas disputas de mercado. Nesse acordo, os dois impérios exigiam que os índios que viviam ali que abandonassem suas terras e fossem para o outro lado do rio Uruguai. Eles, os índios, possuíam cidades, uma organização social estabelecida no princípio da igualdade, um rebanho estimado de 4 milhões de cabeças de gado, fartura de alimentos e até mesmo escolas. Diante desse quadro de estabilidade, acreditamos que em qualquer outro quadro os índios não aceitariam a expulsão e decidiram resistir para defender sua terra e sua cultura. É importante ressaltar que, como dito anteriormente, a concentração de terras no Brasil vem desde o seu descobrimento, mas a partir deste momento, além de estar ainda mais consolidada, a concentração de terras e a manutenção do latifúndio passaram a ser também mercadoria, e não só no lugar onde a mercadoria se desenvolve. Até hoje, os índios lutam por seus direitos e têm suas terras invadidas e utilizadas por fazendeiros. Os negros, com seus remanescentes quilombolas, lutam para continuar sua tradição. Os moradores de região em que são instaladas hidrelétricas são profundamente atingidos e recebem uma recompensa ridícula, perto do que eles produziam. A violência não atingia somente os camponeses que exigem a expropriação de terras para uma reforma agrária, mas também os que abraçam sua causa, como o exemplo da irmã Dorothy Stang, missionária de origem americana, que liderava ações de assentados em Anapu, no Pará. O interessante é que a inexistência de uma reforma agrária eficiente e toda a injustiça quanto à distribuição de terra no país, situação carregada de opressão e violência, gera também um movimento de resistência e libertação, como o caso do MST, Movimento Sem Terra e CPT, Comissão Pastoral da Terra, e outras, tornando os movimentos do campesinato mais organizados e fortes, fazendo com que essa classe possa afirmar e lutar por seus direitos à cidadania. Com tudo isso, pode-se observar os efeitos do capitalismo, que promove um desenvolvimento heterogêneo, desigual nas sociedades. Por todo o país, sempre tivemos os caipiras, os caboclos, os caiçaras, os tabaréus sobre a hegemonia dos detentores de terra. Observamos que, apesar desses grupos viverem oprimidos por uma minoria elitista, desde os mais antigos tempos no Brasil, o camponês só passou a constituir uma classe social pós-década de 50, mais especificamente pós-70, quando é fundada a CPT, e a partir dos anos 80 o campesinato já está organizado. As ligas campesinais ganham expressão.
década de criação de um dos mais importantes, se não o mais importante representante do trabalho camponês, que lutam pelo direito de quem não tem onde trabalhar. O MST, a partir daí, a desapropriação não se resume somente aos poceiros, mas passa a ser arquitetada na cidade. O MST representa uma abertura de novas possibilidades para camponeses, boia-frias, enfim, homens dependentes do cultivo da terra.